Você já sentiu um arrepio na espinha sem saber exatamente o porquê? Aquela sensação estranha, como se alguém, ou algo, estivesse te observando mesmo em plena luz do dia? Pois é, talvez isso tenha começado após assistir a O Exorcista, um filme que não só marcou a história do cinema, mas que parece carregar algo além da ficção, um terror que se infiltra nos cantos mais escuros da mente humana e permanece lá, em silêncio. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar fundo nos bastidores dessa obra-prima do terror sobrenatural. Vamos revelar os detalhes ocultos, as simbologias escondidas e as histórias reais de possessão e exorcismo que inspiraram o livro de William Peter Blatty. E mais, você vai descobrir por que nem mesmo a equipe de filmagem escapou ilesa da maldição que cercou essa produção. Prepare-se para entender como William Friedkin, um diretor que começou na comédia, foi capaz de criar um dos filmes mais perturbadores da história. Não estamos falando só de medo psicológico ou efeitos práticos geniais. Estamos falando de batalhas internas, demônios pessoais e uma guerra silenciosa entre a religião e a ciência. Tudo isso embalado em uma atmosfera tão realista que até a cena médica virou motivo de pesadelo. Então, se você acha que já sabe tudo sobre O Exorcista, segura firme, porque o que vamos explorar aqui são os segredos que o tempo tentou enterrar. O que há por trás das câmeras vai te fazer encarar o filme com outros olhos. E talvez, com menos coragem de assistir à noite, sozinho. Quando falamos de O Exorcista, não estamos só falando de um filme de terror. Estamos falando de uma aula de cinema que transcende o próprio gênero. William Friedkin, que até então era conhecido por dirigir comédias e documentários, surpreendeu o mundo ao mergulhar de cabeça em um projeto tão sombrio, visceral e complexo. O resultado foi algo que mexe com o espectador em camadas, não só pelo medo, mas pela reflexão. O terror aqui não vem de sustos baratos, mas de um desconforto crescente que se instala devagar, como uma presença invisível no quarto. É quase irônico pensar que alguém vindo da comédia conseguiu criar uma das obras mais aterrorizantes já vistas nas telonas. Friedkin apostou no realismo bruto, quase documental, para contar uma história que trata de exorcismo, possessão e batalhas espirituais. E é justamente essa abordagem pé no chão que nos prende. A ausência de CGI, somada a atuações intensas, cria uma atmosfera que parece plausível demais. E aí o medo psicológico entra com força. De repente o espectador se pergunta: e se isso pudesse acontecer de verdade? O roteirista e autor do livro original, William Peter Blatty, contribuiu com mais do que palavras. Ele trouxe uma história inspirada em um caso real de exorcismo e transformou em algo ainda mais inquietante. Ao invés de tratar o mal como uma entidade distante, ele o aproximou do cotidiano, colocando-o no quarto de uma menina comum. E é aí que o filme se diferencia. Não se contenta em assustar com monstros, mas em sugerir que os demônios mais perigosos talvez sejam os que a gente não vê. Os que habitam nossas culpas, traumas e dúvidas. O Exorcista virou um divisor de águas porque apostou na dúvida. Não entrega respostas fáceis. É exorcismo ou esquizofrenia? Um surto ou manifestação do inferno? E nesse limbo entre religião e psicologia, o filme nos faz caminhar como o Padre Carras, hesitantes, quebrados, tentando entender o inexplicável. A genialidade está aí. Friedkin e Blatty criaram um filme que é terror sobrenatural, mas também drama existencial. E quando você junta isso com técnicas de filmagem ousadas e efeitos práticos insanos, não dá para chamar isso só de filme de terror. Logo nos primeiros minutos de O Exorcista, somos transportados para o calor seco do norte do Iraque. Um cenário que parece deslocado do resto do filme, mas que guarda pistas essenciais para compreender toda a narrativa. Ali, o Padre Merrin enfrenta algo ancestral, algo que vai muito além do conhecimento acadêmico ou da fé tradicional. A escavação arqueológica revela a temida estátua de Pazuzu, o demônio que mais tarde possuirá Regan. E não é à toa que desde esse momento o vento sopra sem parar, como se o mal tivesse sido libertado. A escolha de iniciar o filme no Iraque não foi apenas estética ou exótica, foi simbólica. Friedkin queria mostrar que o terror não nascia com Regan, mas vinha de um mal milenar, algo que precede o próprio cristianismo. A estátua demoníaca com feições animalescas,
os ruídos distantes, o cão uivando no horizonte, tudo ali evoca um sentimento de desconforto primal. É um terror sem palavras, silencioso e ancestral. O tipo de medo que não precisa explicar nada, apenas se sente. É curioso como essa introdução desconcerta o público logo de cara. Não há gritos, nem possessão ainda, mas há tensão. A forma como o padre Merrin encara a estátua de Pazuzu diz muito. É um reencontro, não uma apresentação. A história ali, uma batalha antiga que agora será reeditada em território urbano, em pleno coração dos Estados Unidos. E essa transição do místico ao cotidiano é uma das chaves mais brilhantes do roteiro. O mal, aqui, não está preso a um templo ou deserto. Ele está a caminho da sua casa. O detalhe mais inquietante é que, mesmo após o corte dessa sequência e a mudança de cenário, o espectador ainda sente a presença demoníaca pairando sobre o filme inteiro. É como se o espírito de Pazuzu tivesse se infiltrado silenciosamente, aguardando a hora de atacar. E essa sensação não some. Ela gruda. Friedkin, com a ajuda da trilha sonora quase inexistente e do vento constante, cria um clima onde o espectador sente, mesmo sem ver, que algo está profundamente errado. E essa é só a abertura. No coração de O Exorcista, há uma relação profundamente humana. A de uma mãe desesperada tentando salvar sua filha. Chris e Regan representam o elo mais puro do afeto, até que algo começa a corromper essa ligação. Aos poucos, pequenos distúrbios, barulhos no sótão e mudanças de comportamento em Regan abalam o cotidiano dessa família. O terror sobrenatural entra de forma quase cirúrgica, minando a confiança, a lógica e até o amor. A casa, antes lar, se torna um campo de batalha invisível. O mais perturbador é como a desconstrução da realidade acontece de forma gradual. Chris, interpretada de maneira visceral por Ellen Burstyn, é uma mulher racional, moderna, independente. Quando sua filha começa a apresentar sinais de possessão, sua primeira reação é procurar médicos, psicólogos, neurologistas. E é aí que o filme se torna ainda mais cruel. A ciência falha. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo. A racionalidade entra em colapso e o medo psicológico se instala com força total. Aos olhos da mãe, Regan começa a desaparecer. Seu corpo ainda está ali, mas sua essência parece se diluir sob insultos grotescos, atos violentos e uma presença obscura. Esse processo é um verdadeiro luto em vida. O terror não está apenas em ver a filha possuída, mas em ver a pessoa amada sendo lentamente apagada. É uma sensação devastadora, e o espectador sente na pele, porque Friedkin nos força a encarar essa dor de forma crua, sem filtros. É um terror que transcende o físico, é emocional, existencial. Esse colapso emocional de Chris é também um espelho do que muitos enfrentam em silêncio. A sensação de perder alguém para algo que não conseguem compreender ou combater. Pode ser uma doença, uma depressão, um vício ou um demônio. O filme brinca com essa ambiguidade de forma brutal. E é justamente nesse ponto que o medo se torna pessoal. O público deixa de observar e passa a se identificar. Porque todo mundo, em algum momento, já teve que lutar contra uma força invisível que ameaçava destruir o que mais amava. Uma das grandes sacadas de O Exorcista é que nada está ali por acaso. Cada objeto, cada enquadramento, cada sombra conta uma história paralela. William Friedkin, em parceria com William Peter Blatty, criou um filme que pode ser assistido várias vezes, sempre revelando algo novo. A simbologia está espalhada em detalhes visuais que passam despercebidos num primeiro olhar. Um exemplo marcante: a estátua de Pazuzu reaparece rapidamente, de forma quase subliminar, durante a possessão, um lembrete visual de que o mal está sempre presente, mesmo quando não se vê. Outro símbolo poderoso é a medalha de São José, que aparece na escavação no Iraque e depois nas mãos do padre Carras. Esse objeto conecta os personagens de formas espirituais e emocionais, como se fosse um fio condutor entre fé, proteção e sacrifício. O mais interessante é que a medalha não tem explicação direta no roteiro. Ela é um detalhe para os atentos, um símbolo silencioso que atravessa o filme inteiro, como se dissesse: nem tudo precisa ser dito para ser compreendido.
A simbologia trabalha no campo do inconsciente, e não para por aí. Os desenhos infantis de Regan, que aparecem colados nas paredes ou jogados pelo chão, começam a mudar conforme a possessão se intensifica. Rostos distorcidos, símbolos invertidos, expressões sombrias. Tudo isso mostra a deterioração da inocência da menina. É como se a própria arte da criança denunciasse a presença do mal antes mesmo de qualquer padre suspeitar. Uma forma visual de mostrar que a possessão não é apenas corporal, mas simbólica, espiritual e psicológica. Até o uso de espelhos e janelas tem um papel narrativo importante. Muitas cenas mostram reflexos tortos ou sombras cruzando ambientes sem explicação. Há uma dualidade constante: o que é real e o que é ilusão. O que pertence a Regan e o que é do demônio. Essa construção visual aprofunda o terror psicológico, tornando o ambiente um personagem à parte. Quem assiste com atenção percebe: O Exorcista não é só um filme sobre o mal, é um quebra-cabeça simbólico sobre fé, perda e a eterna batalha entre luz e trevas. Talvez o mais surpreendente em O Exorcista seja o tipo de medo que ele provoca. Não é só aquele susto passageiro, é um medo que fica, que ressoa na mente. Curiosamente, a cena que causou mais mal-estar no público não foi a da possessão, mas a famigerada cena médica, onde Regan passa por um exame cerebral chamado arteriografia. O som da máquina, a frieza do ambiente hospitalar, o sangue escorrendo, tudo isso foi tão realista que muita gente desmaiou nas salas de cinema. Isso mostra o poder do realismo no terror psicológico. Essa cena, tão técnica e aparentemente inofensiva, expõe um dos medos mais comuns e silenciosos do ser humano: a impotência diante da ciência. Quando até os médicos parecem assustados, o espectador entende que algo muito errado está acontecendo. A dor de Regan é física, crua, mas também simbólica. É o corpo sendo violado por agulhas e por uma força invisível. E esse contraste entre o método científico e o sobrenatural amplia o terror de forma brilhante, porque mostra que nem a lógica tem forças contra o desconhecido. Friedkin sabia exatamente como mexer com a mente do público. Ele usou ruídos desconfortáveis, cortes secos e atuações intensas para gerar uma sensação constante de inquietação. Muitas vezes, não há trilha sonora para suavizar o impacto. O silêncio pesa. A câmera fixa nos rostos, nos detalhes, olhos tremendo, mãos suando. Tudo isso cria uma intimidade perturbadora com o sofrimento dos personagens. É como se estivéssemos presos dentro daquele quarto com eles. Não há escapatória. E é isso que faz o Exorcista tão marcante. O medo psicológico também vem da dúvida. A cada nova cena, o espectador questiona: isso está mesmo acontecendo? É possessão? Doença mental? Histeria coletiva? Friedkin e Blatty criaram um labirinto de interpretações, onde cada resposta leva a novas perguntas. E isso é genial, porque o verdadeiro terror não está em ver o diabo, mas em não saber se ele está lá, ou se é apenas nossa mente nos traindo. Esse tipo de medo é duradouro. Ele não termina com o filme, ele começa com ele. Em tempos de CGI dominando Hollywood, é quase inacreditável pensar que todos os efeitos de O Exorcista foram feitos de forma prática, sem ajuda digital. E não estamos falando de truques simples. Estamos falando de camas que flutuam, cabeças que giram 360 graus, vômito verde em jatos sincronizados e ambientes que literalmente congelavam durante as filmagens. Friedkin não aceitava nada menos que o realismo absoluto. E isso exigiu criatividade, engenhocas malucas e, claro, muito sangue frio da equipe e dos atores. A cama de Regan, por exemplo, foi equipada com um sistema hidráulico escondido sob o piso do set. Durante as cenas de levitação, o controle era tão preciso que parecia magia negra em ação. Já o famoso vômito, um clássico, foi disparado por um cano preso ao rosto da atriz, com um mecanismo de pressão. O jato acertou o padre Carras bem no meio da fala, criando uma reação de nojo que foi 100% genuína. Não teve corta ali. O resultado foi tão impactante que ficou no corte final. Um dos efeitos mais perturbadores é a cabeça giratória, ícone eterno do terror. A equipe construiu um boneco animatrônico de Regan, com articulações no pescoço e expressões faciais bizarramente realistas.
A cena foi filmada em silêncio, sem trilha, apenas com o ranger mecânico do boneco, o que deixou o momento ainda mais tenso. Outro truque foi congelar o quarto de verdade para que os atores realmente tremessem de frio e a respiração deles saísse como vapor. Tudo feito sem efeitos digitais, só gelo seco e ar-condicionado turbinado. Esse tipo de dedicação aos efeitos práticos trouxe um tipo de realismo que a computação gráfica ainda não consegue replicar. A textura, peso, gravidade nas coisas. O terror se torna tangível, e isso reforça o medo psicológico. Quando o espectador percebe que aquilo é físico que está ali no set, o impacto dobra. O filme não quer que você acredite. Ele faz você sentir que aquilo está acontecendo. E pior, que poderia acontecer com você também. Se tem uma coisa que contribuiu para o clima sombrio de O Exorcista, foi a aura de mistério e tragédia que cercou sua produção. Desde o início, acontecimentos estranhos começaram a se acumular. Incêndios no set, acidentes bizarros e até mortes de pessoas diretamente ligadas ao filme. A lenda da maldição do filme nasceu ali, alimentada por coincidências tão perturbadoras que nem o mais cético conseguia ignorar. E claro, isso só aumentou o medo do público. Afinal, quando o terror escapa da tela, tudo muda de figura. O incêndio que destruiu boa parte do set principal, a casa dos McNeil, aconteceu do nada, durante uma noite em que ninguém estava presente. Curiosamente, o único cômodo que ficou intacto foi justamente o quarto da Regan, onde a possessão se intensifica. Coincidência? Talvez. Mas esse tipo de detalhe mexe com o imaginário coletivo. Até William Friedkin chegou a chamar um padre real para abençoar o set depois disso. E não foi por marketing. Foi por pura cautela. Vai que... Além disso, houve várias mortes durante e logo após a produção. Jack McGowran, que interpretava Burke Dennings, morreu pouco depois de concluir suas cenas. A atriz Vasiliki Maliaros, que viveu a mãe do padre Carras, também faleceu antes mesmo do lançamento do filme. Técnicos e familiares de membros do elenco também tiveram destinos trágicos. Isso criou uma atmosfera pesada em torno do projeto, como se o filme estivesse mexendo com forças que não deveriam ser provocadas. O próprio Blatt dizia: "Não foi um filme qualquer. Esse clima de tensão foi tão real que até os bastidores viraram parte do horror." Friedkin era conhecido por métodos extremos para arrancar reações genuínas dos atores. Disparava tiros no set, manipulava emocionalmente o elenco e exigia tomadas em condições quase desumanas. O resultado foi um elenco abalado, cenas intensas e um filme que respira angústia. O que se vê na tela é uma extensão do que aconteceu por trás das câmeras. A maldição talvez não estivesse no sobrenatural, mas na obsessão humana por capturar o medo perfeito. Se tem uma coisa que diferencia O Exorcista de qualquer outro filme do gênero, é o perfeccionismo técnico de William Friedkin. O cara não economizou suor, nem sanidade, para alcançar o que queria. Um exemplo disso é o uso de câmeras acopladas a balanços, que criavam movimentos quase imperceptíveis, mas altamente desconfortáveis ao espectador. Tudo era milimetricamente calculado para desestabilizar o público. E acredite, você sente isso mesmo sem saber o porquê. É aquela sensação de que algo está torto. Outro detalhe insano foi o uso de lentes de contato extremamente desconfortáveis para transformar os olhos da Regan. Linda Blair, que tinha só 13 anos, usava essas lentes por horas mesmo com dor, para que a expressão dela transmitisse algo inumano. E conseguiu. Além disso, os aparelhos que faziam a cama flutuar ou os móveis se moverem eram rústicos, mas incrivelmente precisos. Cada efeito foi ensaiado como se fosse coreografia de balé. Tudo tinha que parecer espontâneo, mas era um balé de terror por trás das câmeras. Friedkin também controlava cada elemento do som. Ele usava trilhas sonoras distorcidas, ruídos de animais invertidos e até gravações com vozes humanas ao contrário. Uma mistura que atingia o subconsciente de quem assistia. O espectador podia não entender o que estava ouvindo, mas sentia um incômodo real. É o terror trabalhando em várias camadas, inclusive auditiva. E tudo isso sem tecnologia de ponta. Era puro trabalho artesanal, com dedicação obsessiva aos detalhes. Até a iluminação tinha função narrativa.
Em muitas cenas há um foco de luz vindo de fora da janela, criando uma sensação de julgamento divino. Já em outras, o escuro engole a cena, dando a entender que nem mesmo a luz consegue penetrar aquele mal. É simbologia visual, mas também direção de arte no seu mais alto nível. O resultado é um filme onde cada frame parece ter sido construído com bisturi, e é exatamente isso que faz O Exorcista ser muito mais do que apenas assustador. Ele é preciso, cirúrgico, inesquecível. No centro de toda a tempestade demoníaca de O Exorcista, há uma batalha silenciosa e devastadora, a luta interna do Padre Carras. Ele é o retrato do homem moderno em crise, um padre que perdeu a fé, um psicólogo dividido entre ciência e espiritualidade, e um filho atormentado pela culpa. Carras não entra na história como herói, mas como alguém quebrado, e é justamente essa fragilidade que o torna tão humano, tão identificável. Afinal, quem nunca questionou sua própria fé em momentos de dor? A jornada de Carras é uma espiral de conflito. No início, ele tenta encontrar explicações racionais para o estado de Regan. Analisa sintomas, busca traumas, procura por distúrbios mentais. Mas aos poucos é confrontado com o inexplicável, com olhos que mudam de cor, línguas que falam latim sem terem aprendido, forças que desafiam a gravidade. E aí, aquele homem cético começa a ceder, não porque quer, mas porque precisa. É o tipo de conversão que vem pela dor, não pela escolha. O ponto alto de sua redenção é justamente o sacrifício. Ao perceber que não há mais tempo, que Regan está à beira da destruição, Carras faz o impensável, desafia o próprio demônio, oferece-se como receptáculo e, num ato final de compaixão, se joga pela janela. Não há heroísmo tradicional aqui. Há desespero, culpa, amor e fé misturados em um gesto de entrega total. É a cruz que ele decide carregar para salvar uma alma inocente. Um gesto que reverbera como uma oração não dita. Esse conflito entre fé e psicologia é um dos pilares do filme. Não há respostas fáceis, e Friedkin nunca nos diz o que é verdade absoluta. Talvez Carras tenha vencido o mal, talvez tenha apenas vencido os próprios demônios. E talvez essa seja a maior mensagem do filme. O exorcismo não é apenas contra Pazuzu, mas contra as dúvidas, as culpas e os pecados que carregamos por dentro. O verdadeiro campo de batalha está na alma humana, e isso é mais assustador do que qualquer cena de possessão. Uma das belezas ocultas de O Exorcista está na sua estrutura cíclica, cuidadosamente costurada do início ao fim. O filme começa com o confronto silencioso entre o padre Merrin e a estátua demoníaca no Iraque, um embate milenar que nunca é resolvido completamente. E termina com outro confronto, agora em solo americano, onde o mal encara o olhar de Merrin novamente como se dissesse: "Nos encontramos de novo." Esse retorno ao ponto de partida cria uma sensação de eternidade no conflito entre o bem e o mal. Nada realmente termina. Os elementos visuais também obedecem esse padrão de repetição. A escada onde Carras cai, por exemplo, já havia aparecido antes, sutilmente, sem destaque. Ela retorna no clímax, agora com um significado simbólico. É o caminho da queda e, ao mesmo tempo, da redenção. Outro exemplo são os reflexos de Regan nos espelhos, que se tornam mais distorcidos conforme a possessão avança. E no fim, quando tudo parece calmo, vemos novamente aquele olhar vazio, como se algo ainda estivesse ali. Nada é por acaso. Até os sons e os silêncios se repetem de forma estratégica. O vento do Iraque volta a soprar, discretamente, em momentos de tensão. O sino da igreja, os sussurros, a respiração de Regan, tudo retorna como ecos do início. É como se o próprio filme estivesse possuído por esses ciclos. Cada repetição reforça a ideia de que o mal é persistente, paciente, e que mesmo quando vencido, pode retornar. O espectador, mesmo depois do fim, sai com a sensação de que a história não acabou, e talvez nunca acabe. Essa estrutura narrativa deixa um gosto amargo e genial. Porque enquanto muitos filmes de terror se encerram com uma vitória clara ou um susto final, O Exorcista nos dá uma dúvida. Será que o mal foi realmente expulso? Será que a paz voltou? Ou será que tudo está apenas começando de novo? Essa ausência de fechamento reforça o terror psicológico e espiritual da obra. Afinal,
O medo mais duradouro não é o do grito, mas o do silêncio que vem depois. O silêncio que parece guardar um segredo antigo, prestes a recomeçar. E agora me diz, depois de tudo isso, será que você ainda vê o Exorcista da mesma forma? Talvez por trás de cada cena perturbadora haja algo mais profundo, um convite para olharmos para dentro, encararmos nossos próprios demônios e questionarmos as verdades que sempre tomamos como certas. Afinal, o que é mais assustador? Um rosto possuído ou uma mente em conflito? Uma cama que levita ou uma fé que desaba em silêncio? Esse filme nos mostra que o terror não está apenas no sobrenatural, mas nas falhas humanas, nos medos que não conseguimos nomear e nas batalhas que travamos sozinhos, por dentro. E a maior lição pode ser essa: não se trata apenas de exorcizar o mal do outro, mas de reconhecê-lo em nós mesmos e, quem sabe, começar a vencê-lo. O verdadeiro exorcismo talvez seja o da ignorância, da indiferença, da perda de fé naquilo que realmente importa. Então, ao revisitar esse clássico com esse novo olhar, que detalhes você passou a enxergar? Que interpretações surgiram? E mais importante, que tipo de transformação essa história pode provocar em você, no seu modo de pensar, de sentir e de ver o mundo? Às vezes, os filmes não mudam a realidade, mas mudam a forma como a gente enxerga ela. E isso já é um poder e tanto. Se você curtiu essa análise profunda e quer continuar explorando os bastidores, os segredos e os significados por trás dos grandes clássicos do terror e de outros gêneros também, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente mergulha no cinema com alma, sem medo do escuro. Ou talvez justamente por isso.